De Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria nós estamos mais um domingo aqui para aprender a palavra do Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. A nossa lição passada, onde eu parei na lição de número 10, nós estudamos sobre provai se os Espíritos são de Deus. Que lição maravilhosa, né? Onde nós vemos que existem vários espíritos, mas nós precisamos urgentemente do discernimento do Espírito Santo de Deus para discernirmos o espírito maligno. E entrando em nossa lição hoje, que nós vamos entrar, a lição de número 11, vai falar sobre Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. Eu preferi fazer um resumo desses dois domingos. Domingo passado eu falei da lição de número 9 e a lição 10. Hoje eu estarei falando a lição de número 11 e a lição de número 12, fazendo um fechamento. É interessante nós observar que Esdra, ele vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O texto áureo disse assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 5, parte A. É importante que aquele que prova a palavra de Deus, ele tem uma mudança de vida. Aquele que dá ouvido e fica atento à palavra do Senhor, há uma transformação. Há uma mudança, porque a palavra de Deus ela é uma regra. Ela é uma verdade. A palavra de Deus, ela te dá uma condição de vida, ela muda a sua vida. A palavra de Deus, ela transforma o ambiente. Ela muda o caráter do homem. E é importante você observar, nessa lição, vai falar que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. A palavra de Deus, ela quebranta aquele coração mais duro, aquele coração de pedra, aquele coração orgulhoso, e faz ele chorar. Ele faz ele se derramar em lágrimas. Porque a palavra de Deus, ela toca no íntimo do coração. A própria Bíblia diz que toda escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você quer ser um bom professor de escola bíblica dominical? Estude a palavra. Você quer ser um bom pastor? Estude a Bíblia. Você quer ser um bom pai de família? Leia, estude, medite, ensine a palavra. É tão sério isso que Deuteronômio, capítulo de número 6, de 4 a 9, Deus ele dá uma intimação ao povo de Israel, cobrando dos pais para ensinarem os seus filhos. Está lá dizendo, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás no teu filho, no caminhar, no deitar, no levantar, andando com ele pelo caminho. Mas muitos pais têm vergonha de aplicar a palavra de Deus aos seus filhos, não esquecendo que é um dever, é uma obrigação nossa como pai, ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser prioridade. A palavra de Deus tem que ser a necessidade principal para um lar. A palavra de Deus, ela produz vida, ela produz união, ela produz comunhão. Ela inclui aquele que está excluído. A palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável da vida. Glórias a Deus. Vamos para a nossa introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdra a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Eu já lendo aqui, eu já dá de entender que esse rei, Artaxerxes, ele tinha o temor a Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus, ele é
O governador principal, quando Deus, o governador, o presidente, ou algo assim que está na responsabilidade do país, teme a Deus, as coisas fluem. As coisas andam para melhor. Você vai observar aqui que nessa lição, que Artaxerxes, ele procura quem? Esdra. Quem era Esdra? Um escriba, um homem capacitado na palavra, um homem que ensinava a palavra, que conhecia a lei de Deus. Um homem que vivia, não só conhecia, mas como vivia a palavra de Deus. Porque muitos conhecem da boca para fora. Mas quando você conhece do fundo do coração, você dá testemunho, você não escandaliza, você é bênção por onde você passar. E Artaxerxes olha para Esdras e fala assim, eu vou enviar ele para levar a palavra, para ensinar a palavra. Porque a palavra, ela produz vida. Glórias a Deus. Aqui nós vamos observar nesse texto que os judeus estão agora sob o domínio dos persas. Quando o reino dos persas derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao governo do governo persa para o governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos, porque eles eram cativeiros. Agora eles estavam libertos. E ele fala com ele bem assim, olha, vai retirar com o povo que ficou lá, né, o restante do povo que ficou lá, ensinar a palavra. Aqueles que quiserem sair, saem. Aqueles que quiserem ficar, fiquem. Mas a palavra tem que ser aplicada. É importante nós observarmos, irmãos, que aquele que dá crédito à palavra, aquele que ouve a palavra com temor, Deus trabalha de uma forma tremenda na vida dele. Observa, durante esse texto nós vamos ver, que houve uma comoção tão geral, tão grande, que o povo estava com tanta sede de ouvir a palavra de Deus. É bom quando você tem sede de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? O povo ficou das 5 da manhã até ao meio-dia, em pé. Crianças, jovens, adolescentes, velhos, ouvindo a palavra, ouvindo a doutrina, ouvindo o ensinamento, ouvindo a palavra de Deus. Infelizmente, muitos hoje não vão atrás da palavra. Muitos hoje não vão atrás do verdadeiro ensinamento. Muitos hoje vão atrás de pula-pula, oba-oba, roda-roda, revelação, profetada. E isso tem levado o povo à perdição. Porque a própria palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de buscar sabedoria. Ao invés de buscar sabedoria na palavra de Deus, vai buscar sabedoria com homens, vai buscar sabedoria com altos ajuda, com altos profetas, homens intitulados endeusados. Mas a palavra de Deus, ela continua nos avisando e ela continua nos alertando que nós devemos observar a palavra. Moisés, quando ele morre e Josué fica como seu sucessor, Deus chega para Josué e fala assim, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só, Josué, observe a palavra. Não desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. A observância da palavra de Deus, ela muda uma comunidade. Ela muda um lar. Olha aí do seu lado, quantos lares foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Olha um parente seu, olha um amigo seu, que passou a observar a palavra. Veja o seu comportamento. Precisa de uma mudança. Tem que ter uma mudança. Porque se não mudou, ele não observou a palavra.
Porque a palavra de Deus, ela muda uma sociedade, ela muda uma vida, ela muda uma nação, ela transforma a vida. O salmista Davi, ele nos deixou um grande exemplo no Salmos de número 19, verso 7. Fala bem assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aí. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são justos e juntamente justo. Olha que interessante. Davi aqui ele está falando que a palavra do Senhor, que no passado também era chamado de escritura, lei, temor, juízo, mandamento, preceitos, doutrina. A palavra do Senhor que tinha esse nome no passado, que ainda continua sendo a mesma coisa, porque ela não muda. A palavra é o mandamento, a palavra é o preceito, a palavra é a lei, a palavra é a verdade absoluta. Se não existe verdade, igual o povo aí do mundo fala, existe sim a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. O mundo está partindo para um relativismo, mas a palavra de Deus, ela é verdade. Ela não é o que eu penso que você deixa de pensar. Ela não é a minha razão, a sua razão. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Davi aqui, ele está falando que a lei do Senhor, ela é poderosa, ela é perfeita. Você pode então entender que a lei do homem é falha, mas a lei do Senhor, ela é perfeita, ela não tem falha. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É importante você observar que o testemunho do Senhor, existem testemunhos aí que são falsos, agora do Senhor ele é fiel, aleluia. Ele é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Você que é uma pessoa simples, que fala, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não entendo, mas quando você ouve a palavra, você se torna um sábio, porque a própria palavra ela te dá sabedoria. E a própria Bíblia diz que bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra. Olha só que interessante. Os preceitos do Senhor, a doutrina do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor. Não é medo do Senhor, não, é temor. O crente não pode ter medo do Senhor, ele tem que ter temor, ele tem que ter respeito. Infelizmente, estamos partindo por um nível de desrespeito da parte de Deus tão grande, do povo com a parte de Deus. Homens fazendo piadas, brincando com as coisas de Deus, debochando e se intitulando crentes. Mas o verdadeiro crente, ele aparta-se do mal. Esdras aqui, ele vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Um outro ponto interessante também, lembrando que Paulo ele fala bem assim, olha, aquele que ensina, que se esmere em ensinar. O que Paulo está querendo dizer? Aquele que se ensine, que ensine a palavra, que se aplica na palavra, que aplica a palavra no seu coração, não só no seu coração, mas que aplica também nos corações dos ouvintes. Ensinar é dedicar. Ensinar é se esmerar. Ensinar é se destacar. É como se fosse um homem procurando um tesouro, que ele vai soprando, ele vai limpando, ele vai
empurrando as impurezas, ele vai procurando o objeto de valor. Nesses Salmos de números 19 aqui, Davi, no verso de número 11, ele fala bem assim: a tua palavra, ela é mais doce, ou melhor, a tua palavra ela é mais pura do que o ouro. Sim, mais pura do que o mais puríssimo ouro e mais doce do que o mel. Olha o valor que Davi dava para a palavra de Deus. Será que eu tenho dado valor à palavra de Deus? Será que eu tenho tirado pelo menos meia hora do meu dia para estudar a palavra de Deus? Como tem sido a minha dedicação durante a semana para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, para o estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? Como tem sido o meu tempo dedicado na obra do Senhor? Porque se você for olhar a correria do dia a dia, nós não temos tempo, mas nós precisamos de tirar tempo. Porque o Senhor ele nos dá 24 horas por dia. Por que nós não podemos tirar aí o tempo para Deus? Precisamos de tirar esse tempo para não só ler, não é ler, é meditar. É ter tempo, é ter prazer na lei do Senhor. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmos de número 1 fala, né? Bem-aventurado é o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. E ainda vem dizendo, olha, porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e cujas estações ele dá o seu fruto no tempo certo, porque a raiz dele está aprofundada, e aonde que está aprofundada tem água. Meu Deus, que aplicação linda! Quando você é uma árvore e você está plantado junto ao ribeiro, a sua raiz está fundamentada e vai buscar água lá na fonte. Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. Aleluias. E quando você está plantado, quando você está arraigado na palavra, o vento vai balançar para lá e para cá, mas você não vai ser atingido. Você não vai se quebrar. Você não vai cair por terra, porque a raiz ela está aprofundada. Glórias a Deus. A palavra de Deus ela tem que ser prioridade. Ela precisa ser prioridade na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Porque quando nós deixamos a palavra de lado e partimos para um outro, qualquer outra coisa, não foi um culto. Não foi algo completo. Porque eu fico vendo Jesus, a passagem de Jesus, porque Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, a intenção de Jesus não era só fazer milagre, 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 e mostrar que ele era Deus. Não, não. Ele não passou nisso na cabeça de Jesus Cristo. Não. Ele veio ensinar a palavra. É tão sério isso, que quando Jesus, olha só, quando Jesus ele chega no mar, ele fala bem assim, Pedro, me tira eu daqui, afasta eu daqui, porque o povo está me apertando, porque ele estava ensinando a palavra. Ele não estava cantando, ele não estava pulando, ele não estava profetizando, ele não estava curando. Não, ele estava ensinando a palavra. E quando Pedro, pega Jesus, coloca no barco e vai para o alto mar, Jesus faz um púlpito no meio do barquinho e começa a ensinar a palavra. Jesus estava lá na casa de Pedro ensinando a palavra. Daqui a pouco desce um camarada todo entrevado, aleijado. Jesus vai e aplica a palavra. Jesus Cristo ensinando a palavra em todos os momentos. Em alguns momentos, sim, ele fazia milagre. Mas o milagre que ele fazia era para que o nome dele fosse glorificado. Não para ele bater no peito e falar assim, não, eu fiz, porque eu sou Deus, porque não, porque só acontece isso que for comigo. Não, na verdade, ele deu poder a todos os seus discípulos. Ele falou assim, olha, ide, ensinai as nações, olha bem, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. É o objetivo do Evangelho. É ensinar, é batizar, é salvar vidas das drogas, da prostituição. Porque a cura, quem faz é Deus. O milagre pertence a Deus. É importante também você observar que em todos os ministérios de Jesus aqui na Terra, a prioridade dele era o ensino da palavra. Eu acho muito linda aquela passagem, quando Isaías fala bem assim, passagem de Isaías que Jesus fala bem assim: hoje se cumpriu esta palavra. Porque Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, os salmos e os profetas. Tudo se cumpriu em Jesus, tudo. Tudo. Tudo se cumpriu em Jesus. E tudo Jesus cumpriu. Tudo. Se alguém chegar falando para você que Jesus não teve sucesso, que Jesus não completou o seu ministério, que Jesus foi um fracassado, que Jesus é um anjo, que Jesus é sai fora disso. A Bíblia fala que os anjos têm poder. Jesus é todo poderoso. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aleluia. A Bíblia nos dá muita. A Bíblia, na verdade, ela nos dá toda informação. Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Quando a palavra de Deus, hoje, infelizmente, em alguns locais deixado de lado, em alguns lares dito brasileiros, deixam de lado a palavra de Deus. E quando você olha para outros países, a sede para ouvir a palavra de Deus. A necessidade de ouvir a palavra de Deus. Países onde que nem Bíblia pode entrar. Se lê em uma folha. Ou então marca uma agenda para cada dia ler a sua página ou o seu versículo. Porque há uma necessidade muito grande da palavra. Enquanto muitas das vezes nós temos a liberdade e é deixada de lado. Esdra, ele está com grande incumbência de levar a palavra. Deus usa Artaxerxes e fala, envia ele, porque ele vai promover um reavivamento através da minha palavra. É através da palavra que nós vamos ser mudados. É através da palavra que nós vamos ser moldados. Glórias a Deus. Esdra ensina, no tópico 2 aqui, fala que Esdra ensina a palavra ao povo. Que privilégio ensinar a palavra ao povo. Mas como você vai ensinar se você não estuda a palavra? A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Quando você for estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lógico, vai ter coisas que você lê, você não vai entender. Porque tem pessoas que pegam a palavra de Deus e falam assim, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. E abre a Bíblia, tchum, aí abre lá, ó. E foi Judas e suicidou-se. Ah, então a palavra de Deus está mandando eu suicidar? Não. Quando você for ler a palavra de Deus, leia o texto, leia o contexto, leia o padrão cultural, o que aquela palavra quer dizer. Entra na internet, procura o significado daquela palavra, estude livros. Você vai ver que Deus ele fala de uma maneira profunda. Só que você tem que observar o texto e o contexto. Porque a própria palavra de Deus tem profecia que é exclusiva de homens, de uma pessoa. Agora também tem profecia que é para mim. Tem profecias que já cumpriu, mas tem profecias que ainda vai se cumprir. E aí você pega um texto desse e lê, então a Bíblia está me incentivando ao suicídio? Não, não. A Bíblia ela é contra o suicídio. A Bíblia ela é contra o aborto. A Bíblia ela é contra o homossexualismo. A Bíblia ela é contra o pecado. A palavra de Deus ela é a razão, ela é a verdade absoluta. A Bíblia Sagrada é contra o pecado. E ela nos dá o caminho. Ela fala, olha, existem duas portas. A porta da salvação e a porta da perdição. A porta larga e a porta estreita. O sim e o não. O
falso e o verdadeiro, o céu ou o inferno, o homem ou a mulher. A Bíblia ela não nos dá parâmetro para nós entrarmos pelo relativismo, pelo sexo neutro, pela fofoca, pela mentira. Não, não. Ou é verdade ou é mentira. O que passa disso é procedência maligna. A palavra do crente ela tem que ser sim, sim, não, não. E o que se passa disso é procedência maligna. Uma certa vez eu comprei um carro, eu ainda não tinha o dinheiro, mas quando eu fechei o negócio com o camarada falou assim, ó, eu falei com ele, ó, terça-feira eu vim aqui com dinheiro para me te pagar. E ele falou assim, rapaz, mas você tá com dinheiro na mão? Eu falei, não, eu consigo. Como? Eu falei, não, já tá certo. Ele falou, rapaz, vou confiar na sua palavra. Eu falei, não, tá fechado. Quando foi na terça-feira eu cheguei lá com dinheiro. Eu consegui, eu honrei a minha palavra. Agora já pensou se eu não conseguisse o dinheiro para me pagar esse carro? Eu ia desonrar a palavra minha? O camarada só confiou em mim porque eu sou crente, servo do Senhor, e o nome do Senhor ia ser escandalizado. Esse camarada que confiou na minha palavra, ele não ia falar mal de mim, ele ia falar mal dos crentes, das religiões. Nunca eu vou ser crente porque o crente me sacaneou, um crente, o irmão não honrou com a sua palavra, ia trazer um escândalo. Mas a Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa palavra quando nós tratamos o assunto e não cumprimos. Porque está em jogo a nossa reputação. E nós, como servo do Senhor, nós temos que ter a palavra. A palavra de Deus, ela nos fala ou é sim, sim, ou é não, não. Esdra é usado por Deus para levar a palavra. O que acho mais interessante nessa lição, trazendo um resumo, né, igual eu falei, é que Deus ele capacita Artaxerxes e manda Artaxerxes ir com Esdra e fala para Esdra que o que ele precisar é só procurar ele. Dá uma carta branca para ele, escrita, fala assim, olha, você tem toda a liberdade para trabalhar, escolhe os seus ministros, leva quem você quiser, constrói um templo, faz o que você quiser, faz lá, e se faltar ajuda, você me procura que eu vou estar aqui. Se precisar de um apoio, se precisar de uma cobertura, se precisar de uns guardas para te proteger, é só você me falar. O rei falando isso com Esdra. E Esdra, a lição vai dizer que ele se sente um pouco até envergonhado da situação. Sabe o que ele faz? Não, eu não vou nem pedir ajuda de proteção, porque a viagem é longa, corre um risco de eu ser assaltado, corre um risco de... Eu nem vou pedir segurança não, para mim ir lá não, nessa carruagem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor, porque a minha vitória vem do Senhor, a minha força vem de Deus. Mesmo ele tendo todo o respaldo do homem, mesmo ele tendo todo o dinheiro, mesmo ele tendo ajuda de ouro e prata, ele pegou, ele poderia levar sozinho aquela ouro. O que ele dividiu? Ele dividiu entre os povos que estavam vindo com ele. Pô, você leva um pouco, você leva um pouco. Olha só que homem inteligente, um homem que divide tarefas, um homem não quer fazer sozinho as coisas. Ele começa a dividir as tarefas. Ele começa a levar agora aquela carruagem, aquele povo, né, para ouvir a palavra. E é interessante que havia uma mistura no meio daquele povo, mas através da palavra houve um constrangimento. O povo se comoveu. O povo não sabia se chorava, se alegria, se ficava alegre, porque a alegria deles era porque Deus tinha levantado povos para ouvir a palavra. Eles estavam com sede da palavra, e quando a pessoa está com sede da palavra, ela penetra no coração. Aleluias! Há um temor, há um respeito. Quando o pregador está pregando e o povo está seco para ouvir a palavra. Não há uma andação no meio da igreja, não dá, o celular não toca, na verdade o celular entra até desligado dentro da igreja. Quando a sede pela palavra não dá vontade de ir para o banheiro, os corações, os ouvidos, os olhos atentos ao pregador, atento que Deus vai falar. Há temor, há respeito, porque a palavra está sendo aplicada. Aleluias. Quando Esdra aplica a palavra, o povo faz um pacto
de nunca mais se dobrar diante outros deuses, de nunca mais adorar outros deuses, de lançar fora toda idolatria, de lançar fora todo o pecado, de abandonar até mesmo as suas mulheres, que eles tinham feito pactos, tinham casado com outras mulheres, porque a palavra de Deus tinha falado que eles não poderiam casar com outro povo, porque era povo separado, que é o tema dessa nova lição que nós vamos estudar, da próxima lição, que é a lição de número 12. Observa que eu estou trazendo o resumo da lição de número 11, quando Neemias, ou melhor, quando Artaxerxes envia Esdras para ensinar a palavra. Ele ensina a palavra. Por que ele enviou Esdras? Porque Esdras tinha capacidade. Esdras era um homem inspirado, um homem que era estudado, um homem que tinha capacidade para isso. Porque Deus capacitou ele. E agora Esdras faz um avivamento ali através da palavra de Deus. O povo se comove, se transforma, faz um pacto com Deus de não se dobrar, de não se ajoelhar, de não adorar um outro Deus. Só que aquele povo, eles tinham feito casamento misto, que era causa de destruição. O texto vai dizer também que Esdras, ele fica triste, ele fica humilhado de ver aquele povo, meu Deus, o povo que era para ser separado, o povo que era para ser crente, o povo que era para ser isso, olha como que o povo está, mas através da palavra, olha aí o poder da palavra. Esdras, ele não ameaçou ninguém, ele não gritou com ninguém, ele não esmurrou ninguém no canto e falou assim, vocês são obrigados a fazer isso. Não. Através da palavra, o povo chegou-se a Esdras e falou assim, olha, clame ao seu Deus, e o que o Senhor falar, nós iremos obedecer, porque o temor à palavra, ela traz obediência. E eles foram transformados, foram renovados. E essa lição de número 12, ela vai falar agora de duas personalidades. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É interessante que durante esse trimestre todo nós estudamos sobre Esdras, sobre Neemias. Só que se você for ouvir no original, o livro de Neemias não existia. Esdras e Neemias são contemporâneos. Esdras é um livro só. Mais tarde, colocaram-se Neemias. Por quê? Jerônimo que fez isso. Por quê? Porque tinha duas personalidades. Esdras e Neemias, que se destacavam. E aí colocaram o primeiro livro de Esdras e o segundo de Neemias. Porém, é praticamente o mesmo período, a mesma história, porém com uma visão diferente. Aqui nós vamos ver que Esdras e Neemias, dois líderes, dois homens capacitados por Deus. Estudamos aí que Neemias foi o homem que construiu os muros, foi o homem que colocou lá a ordem. Ó, gente, olha, um vai ficar meditando na palavra, aplicando a palavra, com uma mão vocês vão trabalhar na obra, mas com a outra, ó, arma, vigilância. Neemias foi aquele homem que reconstruiu os muros, Zorobabel com Ageu, que deu início, né, depois de 15 anos parado. Você vai observar que Esdras e Neemias eram dois companheiros. Esdras e Neemias eram dois homens capacitados por Deus para ensinar. Homens esses que tinham a palavra de Deus como a sua fonte de inspiração. E não só falava, mas vivia. Agora, após Esdras ensinar a palavra, o povo ouvir a palavra, ser transformado pelo poder da palavra, ser regenerado pelo poder da palavra, você vai observar que entra em cena quem? Neemias. Desde o início da lição. Né? Na verdade, nós já estamos chegando praticamente ao final da lição. Na primeira lição nós estudamos, né, que Daniel ora por um despertamento. A segunda lição nós estudamos
que o despertamento espiritual, um milagre. Na terceira lição nós estudamos sobre o despertamento, renova o altar. Olha bem, falando sobre Elias. Na quarta lição nós estudamos sobre a reconstrução dos muros. A construção do muro enfrentou oposição, que começa a história a partir da quarta lição. Na quinta lição nós estudamos sobre Zorobabel, recomeça a construção dos muros. Na sexta lição nós estudamos sobre Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém, na lição de número 6, que é paralelo a essa lição de número 9. A lição de número 7, ela falou sobre o povo de Deus deve separar-se do mal, também contando a história de Neemias. A lição de número 8 falou sobre as causas da desunião devem ser eliminadas, porque quanto mais unido, mais forte nós seremos. Eu acho lindo a verdade prática da lição de número 8, né? Que fala assim, a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. E é um estímulo para realizarmos a obra de Deus. A lição de número 8. A lição de número 9, nós estudamos sobre como devem vencer a oposição. Como devemos vencer a oposição à obra de Deus. A lição de número 10, nós estudamos sobre provar se os Espíritos são de Deus. E a lição de número 11, estudamos sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E a lição de número 12, entra em cena quem? Neemias de novo. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O que é o casamento misto? É um casamento misturado. É algo que não era para ter acontecido, mas tinha acontecido. E precisava de mudar aquela situação. Porque foi o que eu falei na lição de número 11. Era uma lei. A palavra de Deus é a lei. A palavra de Deus é o mandamento. A palavra de Deus tem preceitos. A palavra de Deus, ela causa temor. A palavra de Deus, ela muda. Muda. A palavra de Deus, ela muda aquele cachaceiro em um servo do Senhor. Muda aquele drogado em um pastor, em um verdadeiro servo do Senhor. E aqui, a palavra de Deus estava falando para aquele povo não casar com mulheres estranhas. E o povo casou. E agora, depois de ouvir a palavra, depois do avivamento causado através de Esdras, quando ele aplicou a palavra, aí eles tiveram que se separar. Fizeram um pacto. Voltaram às suas origens. Por quê? Eu acho interessante isso, que a palavra de Deus fala que o crente ele tem que ser separado. O crente que se mistura, e olha que nós estamos vivendo um ecumenismo religioso muito grande, temos que ter muito cuidado com isso. Não é você se separar e ir por conta falando, eu sou crente, eu não converso com ninguém, eu não se misturo. Não, não é desse jeito. Porque o próprio Jesus falou assim, Senhor, eu rogo a Ti, ó Pai, que não tires deste mundo, mas livra do mal. É importante que nós, como cristãos, nós temos uma vantagem muito grande. Que nós somos o povo mais livre da face da terra. Porque nós não somos presos ao vício, à bebida, à droga, à prostituição, não. Nós somos livres. Nós somos libertos. Nós temos liberdade para glorificar o nome do Senhor em qualquer lugar. Nós somos livres. Você, crente, é livre. Você não está preso à bebida, à droga, à prostituição, não. Um outro ponto. Você tem duas cidadanias. Quando você é cidadão celeste e você também é cidadão terreno. Você não pode só pensar nas coisas materiais, mas também nas coisas espirituais. É por isso esta vantagem de você ser cristão. A vantagem de você ser servo, porque você tem esperança. Nessa lição, Esdras e Neemias combatem o casamento misto.
Gente, muitas pessoas têm quebrado a cara porque têm deixado de observar a palavra de Deus. Olha o que o textuário está dizendo, gente. Olha o textuário dessa lição. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Meu Deus do céu. O que tem eu como servo do Senhor agora casar com uma pessoa que não quer compromisso com as coisas de Deus? Está escrito que eu vou quebrar a cara. Ah, mas depois que eu estou na igreja, eu vou namorar com ela, quando eu casar com ela, eu trago ela para a igreja. Não vai nessa, não. É muito mais fácil ela levar você para o mundo do que você trazer ela para o caminho do Senhor. E tem pessoas que olham e falam assim, eu vou orar para Deus transformar aquela mulher, para me casar com ela. Não, faz isso não. Ou outras pessoas falam bem assim, não, eu vou para a igreja só para me casar. Ou vou casar lá na igreja. Não, faz isso não. O Senhor tem coisa boa para você dentro da igreja. Você não precisa de ficar olhando o mundo lá fora, não. Igual o filho pródigo, que tinha tudo do bom e do melhor, mas estava de olho no mundo. Achando que no mundo tinha algo melhor para ele, ele quebrou a cara. A sorte não, Deus ainda estava esperando. Deus ainda deu uma oportunidade para que aquele pai esperasse ele de braços abertos. Uma outra história também interessante é de Sansão, né? Deus tinha falado para Manoá, olha, não beba vinho, não case com mulheres estranhas e não corte o cabelo, porque você é nazireu de Deus, quer dizer, separado de Deus. Você é crente, você é separado. E o interessante é que ele fez tudo o contrário. Ele cortou o cabelo, ele bebeu vinho, ele casou com mulheres estranhas. E qual foi o fim dele? Olha só, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, as consequências é dramática, é séria. Então você que é crente, o conselho que eu te dou, procura uma jovem dentro da congregação, uma jovem cristã, do seu ministério, da sua religião. Não fica olhando para o mundo, caçando mulher lá no mundo, não. Porque a aparência se engana. Eu não estou com isso falando que você... não estou esculhambando, nem... Não, eu estou falando com você. Que a palavra de Deus está dizendo bem claro, olha, não fique preso a isso. Você tem liberdade. Não vos prendais, jovens. Leia o livro de Provérbios, que você vai ver ali sobre a sabedoria, sobre o que é a mulher prostituta, sobre o que é a mulher adúltera. Leia ali que você vai entender sobre a verdadeira serva do Senhor. Não vos prendais ao julgo desigual com os infiéis. Se você é fiel, procure quem é fiel. Procure quem é da sua mesma etnia, denominação, mesma religião, mesmo povo, porque você é separado. Deus chega para Abraão e fala assim, olha, Abraão, sai do meio desse povo, sai do meio da sua parentela, afasta-se, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O crente ele tem que ser separado. Não há comunhão. Que sociedade entre a justiça com a injustiça? Não bate. A justiça não bate com a injustiça. O que é justo, o que é injusto, é injusto. E que comunhão tem a luz com as trevas? Eu acho interessante essa aplicação, sabe por quê? O quarto pode estar fechado, escuro, pode estar um breu, mas quando você acende uma fagulha de luz, um fósforozinho, aquela escuridão vai embora. Não importa a quantidade, o tamanho da sua luz, se você é luz, você vai brilhar em meio às trevas. Você pode estar dentro de um breu, numa escuridão total, mas se você é luz, você vai se destacar. A escuridão vai embora, a escuridão vai se dissipar, porque você é luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Pode estar totalmente treva, mas quando chega a luz, as trevas vão embora. Não bate. Não junta. A luz não se ajunta com as trevas. O próprio Deus fez separação na criação.
Ele separou a luz para o dia e as trevas para a noite. Não tem como ser luz e trevas ao mesmo tempo. Não tem como ser dia e noite. Não tem como ser noite e dia. É importante você observar isso. O povo aqui, eles estavam misturados. É importante também nós observar, irmãos, que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, uma verdade prática, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Foi o que eu falei, né? Deuteronômio, capítulo 6, de 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teu filho, ao teu filho, no caminhar, no deitar, no levantar, andando por ele pelo caminho. Então aplique a palavra do Senhor. Quando você aplica a palavra do Senhor na sua criança, no seu bebê, no seu neném, no seu filhotinho, no seu nenenzinho, ele vai crescendo, ouvindo, mastigando, alimentando a palavra. E aí, meu filho, fica muito mais fácil, porque a palavra penetrou no seu coração. Aquele filho pródigo, ele foi embora. Em Lucas capítulo de número 15, conta a história do filho pródigo. Aquele filho pródigo, ele foi embora, mas ele só voltou porque ele sentiu necessidade, ele sentiu fome da palavra, do pão, do alimento, porque a palavra, ela nos sustenta. A palavra, ela nos enche. Aleluias. Glórias a Deus. Esdra e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Aqui conta que Esdra, ele ficou irado quando Esdra foi informado de que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs. Ele ficou muito angustiado, manifestando a sua profunda tristeza. Rasgou as suas vestes, sua capa, e arrancou os seus cabelos tanto da cabeça como de sua barba, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdra espalhou-se pela cidade, e muitas reuniram-se a ela na hora do sacrifício da tarde. Esdra dobrou o seu joelho diante de Deus e diante do povo, e todo o povo chorou um grande choro. Eles sentiram a culpa. Eles sentiram que eles estavam errados. Eles viram que o líder deles, o Esdra, tinha rasgado as suas vestes, tinha se angustiado, estava triste, porque chegou aos seus ouvidos de que tinha povos ali misturados, que tinham casado com mulheres pagãs, com mulheres de outras tribos. E eles conheciam a palavra, eles sabiam da verdade. E esse texto vai dizer que o efeito da atitude de Esdra foi imediato. Secanias, vai contar a história aqui de Secanias, um judeu bem conhecido e que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdra, olha bem, um camarada que também tinha errado, né? Ele disse diante do povo, agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandato do Senhor, e faça-se conforme a lei. E disseram-se a Esdra, levanta-te, pois, porque pertence a este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Olha bem, esse Secanias, ele também estava errado. Mas agora ele fala assim, olha, nós vamos fazer o que o Senhor fazia. Esforça-te, levanta-te. Olha que palavra, né? E Esdra agora promove o quê? Uma separação total. Porque o povo de Deus, ele tem que ser separado. E essa lição veio para nos ensinar que nós não devemos casar. Não devemos nos misturar com pessoas ímpias, com pessoas infiéis, com pessoas que não têm crédito, que não quer coisa, quer nada com Deus, com pessoas que só vai para a igreja por interesse, que só vai para a igreja para ver o jovem ou para ver a jovem. Deus tem algo para nós especial dentro de nossa família, dentro de nossa etnia, né? Porque os judeus não deveriam casar com mulheres pagãs. Porque existem duas coisas que Deus nos deu o direito de escolher. E é duas coisas que, se você não saber escolher, você vai pagar pelo resto da sua vida. É uma consequência muito séria isso. Duas coisas que Deus te deu o direito de você escolher e que você pode falar bem assim, não, isso aqui foi eu escolhi, eu assumo. Primeiro, é o caminho da salvação. Se você querer ser fiel a Deus,
ser crente e ir para o céu, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, se você não quiser, viva do jeito que você está, que você vai para o inferno. É desse jeito. Se você quer ir para o céu, faça um compromisso com o Senhor, seja um crente fiel ao Senhor, observe a palavra de Deus, que você vai para o céu. Não tenha dúvida disso. Agora, se você não quiser ir para o céu e ir para o inferno, continua do jeito que você está. É simples assim. Uma escolha. Ou céu ou inferno. Não existe purgatório. Não existe segunda chance. Não. Ou céu ou inferno. É o que a Bíblia diz. E a outra chance que você tem de escolher, que Deus te deu para você escolher, é o casamento. Deus ele não vai chegar para você e vai falar bem assim, olha, casa com ela, que com ela você vai ser feliz. Agora com essa daqui você não vai ser feliz, não. Com essa aqui você vai se dar de bem, com essa aqui você vai se dar de mal. Com essa daqui você vai ser traído, com essa daqui você não... Não, Deus não faz isso, não. Deus ele te capacitou. Deus ele te orientou. Deus ele está falando com você, olha, não casa, não vos prendais ao jugo desiguais com os infiéis. Não. Deus está falando, não casa, não bebe isso, não faça isso, não procure, mas você vai e faz. O casamento, quem escolhe é você. Deus coloca a pessoa na sua frente. Deus institui a pessoa na sua frente. Deus ele capacita pessoas na sua frente. E você vai. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas foi revelado, foi profetizado. Deus me mostrou que é isso, aquilo, outro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque o amor, ele suporta. Eu já vi muitas pessoas que casou porque falou que foi Deus que mostrou e no final foi uma emoção dele e no final ele quebrou a cara e agora quer colocar a culpa em Deus. Não. O amor é diferente do que paixão. Paixão acaba. Paixão às vezes pode ser até mais forte do que o amor. No momento. Mas acaba logo. É igual fogo de palha. Acaba logo. A palha dá aquela fogada. É o bonito que, meu Deus, aquela força toda, mas daqui a pouco acaba. Agora, o amor não. É aquele fogo que ele vai incendiando a cada dia. A cada dia. E ele nunca se apaga. Ele vai se... continuamente. Ele vai acendendo cada dia. Vai passando a doença, vai passando a velhice, vai passando a dor, a enfermidade, as lutas, dificuldade. Mas está ali, o amor. Case com quem ame. Case com quem ame principalmente a palavra. Case com uma mulher que ame a palavra. Case com um homem que se dedique na palavra. Que conheça a palavra. Que observa a palavra. A sobrevivência do povo judeu. Aqui diz aqui no tópico de número 3, a sobrevivência do povo de Deus, a preservação do povo de Deus, né? O porquê que o povo de Deus teve que se separar das mulheres, aqui vai dizer, olha, existem judeus até os dias de hoje, porque embora eles espalhados por quase todos os países do mundo, não se mistura com os povos no meio dos quais passaram a viver. Conservando-se sempre separado, esse é o resultado da obediência à orientação divina da palavra de Deus. É importante dizer que esse povo, eles foram orientados por Deus para não se misturar, não se casar. Ué, Danilo, mas isso aí era para o povo judeu, nós não somos judeus. Mas espera aí. Não vos prendais ao jugo desigual, é para nós. Prendar a jugo desigual é não casar. E muitas pessoas, infelizmente, estão casando. Ou quando não casam, estão fazendo até pior, estão ajuntando para depois casar. Mas está vivendo tão bem durante o ajuntamento, daqui a pouco casa e está separando. Porque a Bíblia está falando, não vos prendais ao jugo desigual com infiéis. Não vos prendais. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam a tremendas perseguições que sofrem durante séculos. E em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Observe o histórico, a história do povo judeu. Até nos dias de hoje ainda existe o judeu puro. Mas você observa as perseguições, as lutas, as misturas, a separação,
as vitórias, as guerras, as conquistas. E até nos dias de hoje, o povo judeu sendo perseguido pelo nazismo, lá na Alemanha, Segunda Guerra Mundial, pela Inglaterra, pela Polônia. Quantas perseguições esses povos foram perseguidos, mas se mantiveram firmes, porque observaram a palavra de Deus. E o melhor, estou debaixo de uma promessa. Deus ama esse povo de uma maneira peculiar. Deus ama o povo de Israel de uma maneira tão pura, tão nobre, que ele falou que ele vai ajuntar eles como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. As nações todas estão de olho em Israel, por quê? Por causa do melhor petróleo do mundo, a melhor tecnologia do mundo, as melhores inovações do mundo. A mídia mostra Israel somente por um lado, mas o verdadeiro Israel, o povo judeu, as suas riquezas, as suas propriedades, as suas... Meu Deus, é um povo abençoado por Deus. Apesar de tudo que eles fizeram com Deus, com Jesus Cristo, Jesus ainda ama eles de uma maneira tão sincera, tão nobre, que há uma profecia que paira sobre a vida deles, que depois do anticristo, depois que a igreja for arrebatada, que nós estivermos lá no céu, o anticristo estiver governando aqui na terra durante 7 anos e meio, 7 anos, na verdade, e os 3 anos e meio de uma falsa paz, após os outros 3 anos e meio, onde que o anticristo vinha dominar aqui de uma maneira ferrenha, e ele vai bater no peito querendo ser Deus, dominando, dizendo isso, aquilo, outro, e vai se assentar lá em Jerusalém querendo que o povo de Deus se ajoelhe diante dele, do anticristo, e adore a ele. Só que o povo judeu vai lembrar do pacto que eles fizeram com Esdras. Olha só, eles vão lembrar do pacto que eles fizeram com Esdras, de não se dobrar diante outro Deus, e o anticristo vai se intitular Deus. Ele vai querer ser Deus aqui na terra, ele vai querer ser adorado como Deus, e ele vai enganar a muitos, e muitos vão se dobrar, muitos vão se ajoelhar diante do anticristo. Porém os judeus, ele vai subir para o Monte das Oliveiras, e quando ele subir no Monte das Oliveiras, aleluia, quando ele subir no Monte das Oliveiras, eles vão olhar para baixo, todas as nações do mundo que fizeram pacto com o anticristo, agora apontando as suas armas de guerra, os seus canhões, tanques e mais tanques de guerra, para extirpar, para acabar com a nação de Israel, para acabar com o povo judeu, o povo escolhido de Deus, aleluia. O povo vai gritar, o povo vai deixar de confiar nas suas forças, nas suas guerras, nas suas armamentos, nas suas mãos, e eles vão gritar: de onde me virá o socorro? E aí vai se cumprir: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele vai descer num cavalo branco, um cavalo de guerra. E ele vai descer, ele vai mostrar para o povo de Israel as suas mãos furadas. E eles vão clamar: Jeová, Jeová. E quem vai descer vai ser Jesus. Jesus vai descer e vai mostrar as mãos deles, a mão dele, para aquele povo. E ele vai acolher aquele povo de uma maneira tão, tão linda, tão carinhosa. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz que quando ele botar o pé dele sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai rachar e vai passar-se o vale. Um rio, o vale de Josafá. E ele vai proteger o seu povo. E o que eu acho mais interessante, ele vai extirpar, vai aniquilar todas as nações, todos os povos que estão lutando contra o povo de Deus, com o sopro de sua narina. Aleluias. E depois disso, ele vai ordenar um anjo, observa, ele vai ordenar um anjo que amarre o anticristo, a besta e o falso profeta. Porque agora é a vez dele governar durante 1000 anos.
chamado de o milênio. Glórias a Deus. Como que Deus nos protege. Como que Deus nos guarda. Como que Deus ele ama o seu povo. O carinho de Deus, a proteção de Deus. Mas a lição que eu aprendo aqui, não vos prendais. Tem muitos crentes que sofrem uma vida de um casamento quebrado, um casamento destruído, porque se prendeu a julgos desigual. Porque tinha tudo para procurar dentro da casa do Senhor, foi procurar lá fora. E agora está com o casamento destruído, está com a vida destruída, propensa à separação, porque se prendeu a julgo desigual. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você é luz. Eu sou luz. O seu filho é luz. Incentive o seu filho a procurar uma outra tocha de luz dentro da sua casa, dentro da igreja, não lá fora. Porque luz é luz. Luz não tem comunhão com trevas. Glórias a Deus. Que lição maravilhosa. Eu quero encerrar essa lição agradecendo a Deus. Porque domingo que vem é a última lição desse trimestre. É a última lição onde nós vamos estudar sobre a vigilância conserva a igreja pura. E eu estarei, se Deus nos permitir, assim, estarei ali na cidade de Pomar, trazendo o resumo de toda a lição do trimestre, desde a primeira lição até a 13ª lição. Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pastor Genilson, próximo à Igreja Batista. Se Deus quiser, eu estarei ali. Tenho vontade de fazer uma transmissão ao vivo. Não sei se vai dar certo. Se der, ok. Se não der, no domingo, se Deus quiser, eu estarei também trazendo um resumo aqui, fazendo mais uma live, trazendo um encerramento geral, tanto na igreja do irmão Genilson, após o encerramento lá, provavelmente na parte da tarde, eu também estarei trazendo uma live aqui para todos os irmãos estar participando, assistindo. De repente você pode ir lá na igreja e ver ao vivo, né? Se você não puder, que o nome do Senhor seja glorificado assim mesmo. E na parte da tarde eu estarei trazendo um resumão também de toda a lição do trimestre, assim permitindo Deus. Eu quero agradecer a todos que ouviram, ao Crodoaldo Moraes, um abraço, Crodoaldo. Deus continua assim te abençoando, abençoando você e a sua família, né? O meu amigo, grande amigo Daniel Santos, né? Amigo de longas datas, ao seu filho Danilo, que ainda não conheço, mas, né, é uma homenagem ao meu nome, Xará aí, Danilo, um abração a você, Danilo, Daniel, a sua mãe, a toda a sua família, ao nosso amigo também, irmão Emerson da Silva, né, ali da cidade da Paca, que está nos Estados Unidos, que também está assistindo aí essa live. Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a sua família, irmão Emerson, né, a irmã Maria, o irmão Adão, a sua sogra, o seu sogro, a todo mundo aí da cidade de Itaquaraçu, aos amigos, parentes e ouvintes que têm ouvido. Eu peço a você que ouça esse estudo, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo, tenha liberdade de fazer questionamentos, fazer perguntas. Se eu não conseguir te responder ao vivo, provavelmente eu vou deixar anotado. E na próxima live eu vou trazer à tona para você a sua resposta, querendo Deus. Quero agradecer a todos. Fique na paz do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço a todos.